Hoje com o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, a todos os nossos internautas. Um prazer imenso estar mais aqui e prestar aqui ao vivo nossas condolências no seu momento. Obrigado, amigo. Ontem nós vivemos aí o Dia Nacional da Saúde, né? A gente sabe que hoje as pessoas, cada dia que se passa, estão mais preocupadas em ter saúde, né? Na terceira idade isso é primordial, não é isso? Marcos, saúde, é preciso a gente entender qual é o conceito atual, né, de saúde. Antigamente saúde era só não ter doenças, né? Antigamente saúde era só a gente não ter sintomas de alguma doença. Hoje já se sabe que saúde é uma coisa mais ampla, é um bem-estar, o conceito é esse, um bem-estar bio, psíquico, social e espiritual, até às vezes a gente diz. É um bem-estar bio, no caso biológico, físico, né? Um bem-estar onde você tem saúde física, mas é também um bem-estar mental. A gente hoje trabalha com saúde também, pensando nesse aspecto do ponto de vista mental. Não adianta você não ter uma dor, mas você não dormir bem, você ter estresse, você ser uma pessoa triste, depressiva, ansiosa. Então saúde também é mental. Saúde também é social. Há bem pouco tempo, um ou dois, três programas, não lembro, mas a gente falou aqui da importância da socialização dos pacientes idosos e daquelas pessoas que pretendem envelhecer com saúde. Então a saúde também passa por essa saúde social, bem-estar social, boas amizades, ter uma estrutura familiar adequada, uma estrutura familiar sólida, se dá bem com a comunidade, se dá bem com os seus vizinhos, se dá bem com pessoas da sociedade em geral. Então você ser uma pessoa saudável, você também precisa ser uma pessoa sociável. E tem a questão do bem-estar espiritual. Está mais do que comprovado, a ciência demonstra que as pessoas que creem em algo superior, em uma energia que possa não ser explicada por nós humanos, essas pessoas elas também têm essa saúde espiritual, assim a gente consegue dizer. Então, para uma pessoa idosa ou para uma pessoa que está pretendendo ter uma longevidade saudável, ela não deve pensar apenas em saúde física, que é o que na maioria das vezes se preconiza, por exemplo, quando tem em mente uma pessoa quando vai fazer um check-up. Ela, não, vou fazer um check-up para ver se eu tenho alguma doença, e aí eles pensam só em doença física, e isso não é a forma mais adequada. Vou fazer aqui um check-up para ver se meu coração está bem, e a gente sabe que o conceito de saúde ele passa por também por essas outras questões sociais, psíquicas, espirituais. Então na consulta que onde a gente consegue realmente fazer um diagnóstico se esse paciente é saudável ou não. Não é só no exame, não é só observando um determinado órgão que a gente consegue ter essa ideia se a pessoa tem saúde ou não. Então é necessário sim sempre pesquisar esses outros aspectos. Pesquisar se esse paciente tem saúde mental. Dificilmente você vai conseguir isso em um exame, a não ser que seja um caso de um exame muito específico para uma determinada doença mental. Mas, via de regra, a gente só consegue detectar algum problema de saúde ou mesmo se antever a um problema de saúde mental com a consulta, com a conversa, vendo quais são as angústias, vendo se aquele paciente está dormindo bem, se ele tem algum déficit na memória, se ele é uma pessoa estressada e ele não percebe, se é uma pessoa angustiada. Então, isso só se consegue através de uma avaliação presencial ou mesmo online, de uma avaliação com o paciente. Não tem ainda exames, embora a gente venha cada vez mais evoluindo com exames mais estruturados assim para dar diagnóstico de algumas doenças mentais, como por exemplo as demências, o Alzheimer é uma delas. A gente vem passando por uma fase de melhor estruturação do diagnóstico, mais
com exames de imagem, com testes biológicos, para a gente poder ter isso, mas a gente ainda depende da consulta, da avaliação do paciente, da conversa, para a gente poder ver esse pilar de saúde mental também. Saúde social, a gente tem alguns testes, escalas que a gente pode aplicar e ver qual é o suporte familiar, para a gente ver se ele tem uma estrutura social interessante. E a saúde espiritual, ele tem que crer em alguma pessoa. Não é nem considerado ainda um parâmetro para se ter saúde, é mais a saúde biopsicossocial, né? Esse aspecto multidimensional para a gente considerar ter saúde. Então é assim que a gente consegue dizer que uma pessoa tem saúde, não é só fazendo um exame de um determinado órgão. Vou ver aqui se eu tenho saúde, vou fazer aqui um exame de ureia e creatinina para saber se meu rim está bem. Não, não é bem assim não. Você tem vários órgãos, você tem uma mente, você tem outros aspectos que a gente considera como saúde. E na pessoa idosa, esses parâmetros, eles são mais, eu diria, mais refinados, assim, vamos dizer. Por exemplo, a saúde física para uma pessoa idosa, ela não é só, por exemplo, como um adulto jovem, não sentir nada, não é poder correr, não é, enfim, às vezes, mobilizar, ter mobilidade, é conseguir ir no banheiro sem depender de ninguém, é conseguir estar lúcido, é conseguir estar sereno. Os parâmetros para a saúde numa pessoa idosa, principalmente aquelas pessoas muito idosas, que são as pessoas acima de 80 anos, as pessoas com síndrome de fragilidade, essas pessoas elas têm um parâmetro de saúde um pouquinho mais brando, um pouquinho mais frouxo, o critério ele é um pouquinho menos exigente, assim podemos dizer, Marcos. Eu até vi ontem nas redes sociais um tópico sobre isso, né? Dia da saúde, colocava: preservar a saúde é preservar a vida. Coma de forma saudável, seja fisicamente ativo, tenha uma boa rotina de sono. Se aplica para a terceira idade também? Se aplica. Isso são formas da gente manter a saúde, são formas da gente evitar adoecer. A gente fala bastante de doenças porque as pessoas precisam de informações sobre suas doenças, mas a gente precisa também entender que precisa da parte preventiva, da parte que depende do próprio indivíduo, né? Ele precisa se cuidar também. Eu digo isso principalmente na meia-idade. A gente precisa tomar essa direção, esse controle de quem tomar a dianteira de quem é responsável pela saúde, é o próprio indivíduo. A criança, ela adoece, às vezes, se você fizer medicamento ou não, o organismo dela, ela melhora sozinho. Já o indivíduo de meia idade, o indivíduo entrando para a faixa dos 50, 60 anos, se preparando para a terceira idade, não é bem assim. Ou você faz aquilo que mantém sua imunidade boa, mantém você com uma reserva biológica boa para não adoecer, ou você vai padecer de alguma doença que o processo de envelhecimento vai facilitar para que você tenha. Então, algumas valências a gente precisa ter em mente, algumas características, alguns hábitos saudáveis a gente precisa ter, como por exemplo, você bem falou, a inatividade, o sedentarismo. A gente não pode, mesmo que você esteja de férias, você precisa se mexer, mesmo que você acorde, vou passar o final de semana descansando, mas é bom você levantar e se movimentar depois de 50 anos, principalmente. Então é bom você ter uma atividade física, é bom você ter uma rotina, um hábito saudável de ter uma atividade física. Não como atleta, por exemplo. Muitas pessoas às vezes confundem a atividade física com virar atleta. Isso às vezes é até prejudicial para algumas pessoas. Mas é bem controverso, porque também é uma forma dele se identificar, dele se mobilizar, dele ter interesse para fazer uma atividade física, sendo através do esporte. Então é bem controverso, a gente tem que pesar bem o ponto. Você não pode exagerar, né? Nem tudo, nem ficar parado demais, nem fazer exercício sem supervisão, nem fazer exercício de forma a prejudicar a sua saúde. Então, atividade física, sair do sedentarismo é importante.
E as pessoas que têm dificuldade é você levantar e dar uma caminhada, já agora, na hora que eu estou falando aqui, já se levantar e se movimentar. A questão da alimentação saudável, ela passa também, a saúde passa, Hipócrates já dizia, né? O seu remédio é a sua comida. Então, para que você tenha saúde, você precisa ter uma boa alimentação diversificada com frutas, verduras, cereais, com pouca massa, com pouca fritura, com pouco alimento industrializado, produtos naturais, produtos que tenham um teor nutritivo maior, que não façam, que não aumentem o risco de você, por exemplo, ter um câncer. E esses produtos industrializados, em conservas, eles têm muitas substâncias que fazem com que aquele produto seja um carcinógeno, ele aumenta o risco de você ter um câncer. Então, ter câncer não é parâmetro para ter saúde. Então, uma boa alimentação faz parte, sim. Uma boa noite de sono hoje está mais do que demonstrado, tem muita robustez na literatura, de que dormir bem é fundamental para que você tenha saúde. Dormir bem não significa dormir 3 dias seguidos, não. É você dormir e acordar disposto, é você não ter nenhum transtorno do sono, é você não acordar no meio da noite várias vezes, é você não ter dificuldade para iniciar o sono, é você não ter transtornos como a apneia do sono, o ronco, aquele aqui, que é o principal sintoma de ter apneia e que traz prejuízo na sua saúde física, na sua saúde mental. Dormir bem também faz parte desse e outros estimular a mente, ter um controle regular de sua saúde. Como é que você tem que ter? Você tem que ter uma pessoa que gerencia a sua saúde, um médico, um médico da medicina de família, um médico generalista, um geriatra, um cardiologista da sua confiança, mas que ele seja um clínico também. Esse clínico ele vai direcionar a sua saúde, vai que você precisa de algum especialista, precisa de um suporte nutricional, precisa de você não se colocar em risco em determinadas atividades. Então, o norte é esse, você ter um médico para que possa guiar, um médico de referência, e esse médico vai lhe orientar como é que você vai conduzir sua saúde. Hoje a gente tem uma especialidade médica que vem crescendo, já aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, que é a medicina do estilo de vida. Então, são médicos que eles conduzem os pacientes nesse sentido de ter um estilo de vida saudável que postergue ou mesmo que você não sofra com doenças crônicas degenerativas não transmissíveis. Pegando esse gancho aqui do exercício físico, né? Que tipo de exercício você recomendaria para quem está nessa faixa etária da terceira idade? Qualquer exercício que ela não tenha contraindicação. Eu gosto de dizer isso, Marcos, porque as pessoas ficam buscando o melhor do melhor do melhor, o melhor horário, o melhor exercício, e ele não faz nada, ele nem dá uma volta. Como eu disse, agora eu estou falando aqui, você já pode botar se não tiver o tênis por perto, pode botar uma sandália e já sair caminhando. Caminhada é o mais acessível. Você dá uma voltinha ali, 15 minutos, volta, dá mais 15. Mas é bom respeitar os seus limites, né? Não, eu estou dizendo assim, sem dúvida, respeitar os limites e fazer uma consulta para saber se você não vai estar antes de qualquer coisa, fazer uma consulta. Mas a caminhada, se movimentar, isso não tem contraindicação, não. De você, não, eu vou me levantar aqui e vou dar uma volta. Isso aqui você já começou, você já suou um pouquinho, você já deu o start. Amanhã você vai querer mais. Então, você já levantou para ir marcar a consulta para saber qual é a atividade física. Mas, então assim, qualquer atividade que ele não tenha contraindicação. Eu não vou botar uma pessoa que tem uma perna amputada sem uma prótese para correr. Eu não vou botar uma pessoa que infartou para fazer um exercício, um exercício que ainda ele não pode fazer, uma pessoa que tem um aneurisma de aorta para fazer muita força, entendeu? Então, uma pessoa que tem uma hérnia, por exemplo, tem alguns exercícios que a gente precisa orientar individualmente. Mas, via de regra, nos idosos, a gente tem que associar 2 tipos de exercício. Um exercício aeróbico, que pode ser a caminhada, a corrida, a bicicleta, pode ser a hidroginástica, pode ser a hidroterapia, pode ser a natação, e o exercício resistido. Esse é o que as pessoas às vezes esquecem de fazer. O exercício resistido, a musculação, o pilates, o tai chi chuan, não é uma prática tão comum aqui pra gente, mas o exercício de força, funcional, o exercício de força,
ele é o que demonstra mais benefício a longo prazo. O músculo é vida no paciente idoso. E a saúde mental dos idosos, ela pode impactar sua saúde física e vice-versa? Estão entrelaçadas. Eu sempre digo que a mente, ela é quem comanda o corpo, né? A gente sabe disso. Então, para você ter saúde física, depende da sua mente. A mente de uma pessoa que tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade, ela pode, a linguagem é de somatizar, ela pode somatizar, ela pode fazer, imitar, assim, vamos dizer, uma dor no peito, simulando um infarto. Uma pessoa que tem ataques de pânico, que é um tipo de ansiedade, ela pode simular dores no coração, assim, que não são cardíacas. Ela diminui o limiar de dor, você tem mais dor na coluna, tem mais dor de cabeça. Então a saúde mental, ela tem uma relação muito forte com a saúde física. As pessoas estressadas, elas infartam mais, né? Está demonstrado, as pessoas que têm estresse, elas é um fator de risco, por exemplo, para demência. Que agora nesse setembro a gente vai passar o mês todo falando, é o Setembro Lilás, sobre demência. A gente vai bater bem nessa questão da prevenção, até porque essa semana passada, o The Lancet publicou na Associação de Alzheimer mais 2 fatores de risco para demência. O colesterol agora é um fator de risco, e o déficit visual, que antes não tinha esse fator de risco. Em setembro a gente vai falar melhor um pouco. Então há uma relação, sim, da saúde mental repercutindo na saúde física, e da saúde física repercutindo na mental. O benefício da atividade física para o estresse, para a ansiedade e para o sono está mais do que demonstrado. Quem faz atividade física tem menos estresse, tem menos ansiedade, dorme melhor. É inclusive uma recomendação dos pacientes que têm esse tipo de doença, ansiedade, depressão, transtorno do sono, da gente colocar ele num estilo de vida saudável, inclusive fazer atividade física. As pessoas que fazem atividade física têm menos dores, as pessoas que fazem atividade física têm, a hipertensão é melhor controlada, eles não têm hipertensão, eles infartam menos, eles têm menos AVCs, eles têm menos câncer. Então, a mental tem uma relação com a física, e a física, sim, tem uma relação com a saúde mental. Por isso que o bem-estar biopsicossocial, ele está entrelaçado. E uma dieta equilibrada, ela pode influenciar na saúde do idoso? A dieta, a alimentação saudável, ela assim, eu diria que é fundamental. Fazer atividade física é fundamental, mas, como Hipócrates dizia, o seu alimento é o seu remédio. Então você tem, agora sim, não é você fazer aquelas dietas que dizem que vai fazer isso, vai fazer tudo supervisionado. O ideal é você ter um nutricionista que possa orientar uma alimentação para o seu perfil, que a gente tem que individualizar essa regra. Não, todo mundo tem que comer isso, comer aquilo, mas a quantidade, se seu intestino aceita aquele tipo de alimentação, se aquele não deve ter por exemplo, o idoso, ele precisa de uma quantidade de proteína maior do que o adulto jovem, então tem que ser um pouquinho especificado, mas via de regra, a alimentação ela protege você de doenças no coração. Uma boa alimentação, uma alimentação saudável, protege de doenças como demência. Eu falei agora que o colesterol entrou como um fator de risco para a demência, como a demência de Alzheimer. A alimentação protege do câncer. As pessoas que se alimentam de agrotóxicos, de produtos com conserva, produtos industrializados, ela tem um risco maior de ter câncer. Então, os carcinógenos, eles são ingeridos na alimentação. A alimentação saudável, ela lhe dá também um bom trânsito intestinal, você evacua melhor, você tem menos sintomas gástricos, você tem menos doenças em geral. Abraçar aqui o nosso amigo Isaac Vigia. Ele pediu para o Dr. Belísio passar umas orientações para o Abdias. Né? Esse que o Abdias está muito estressado, né? Tenso, porque quer a todo custo que o Botafogo seja campeão do Brasileiro. Né? Algumas dicas para Abdias ou não? Abdias e alguns botafoguenses, eles sofrem do transtorno do estresse pós-traumático, né? O ano passado o Botafogo foi quase campeão, né? Quase, né? Quase campeão, e isso levou um transtorno do estresse pós-traumático.
Várias dessas pessoas estão fazendo terapia, né? Inclusive Abdias, né? Alguns não aceitam e vivem amargurados, revoltados, principalmente somatizam no Flamengo. Eles têm isso. Então, a minha recomendação para o amigo botafoguense Abdias é que isso é uma doença, precisa ser tratada, né? Às vezes resolvendo o problema, se o Botafogo por acaso for campeão, não ser aquele time flanelinha de ficar guardando a vaga para o Flamengo chegar, ele pode até se curar, mas por enquanto ele está doente e precisa de tratamento. A gente do grupo lá tem que entender esse aspecto e não censurar. Rosivan disse que você foi muito educado, porque você falou quase, né? Campeão, nem ficou no G4, inclusive, né? Vixe, Maria, é porque a gente viu tanto ele na liderança, ele só fala em liderança, mas quando terminou a história, nem o G4 ele chegou, não foi? Abdias, leve os conselhos do Dr. Beleza em consideração. Eu quero seu bem, Abdias. Dr. Beleza, obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos, e uma ótima semana. Se Deus quiser, próxima semana estaremos aqui. 7h35.